nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piai e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Kika, quando eu comecei, a gente faz reunião de pauta, né, cada mês, e aí, mês passado, a gente falou, vamos falar sobre maturidade, a gente nunca falou, a gente percorre muitos temas de comportamento de pessoas, né, de consumidores, a gente nunca tinha falado, surgiu a ideia de falar sobre consumo na maturidade, e na mesma hora me veio você. Eu, de verdade, não sei como eu comecei a te seguir, quando que a gente começou a ter uma relação nas redes sociais, mas eu acompanho o seu trabalho por lá, e aí pensei, veio a Kika na minha mente, e falei assim, vamos procurar o que ela está fazendo, e aí a gente viu sobre o seu livro também, que calhou de você estar lançando agora, então acho super oportuno esse momento para a gente fazer essa gravação. Para a gente começar, me conta um pouquinho sobre quem é a Kika jornalista, a Kika influencer, e sua trajetória, para quem está aqui nos ouvindo te conhecer também. Obrigada pelo convite, eu sou super direta. Então, é, a história começou da influência da forma mais orgânica possível. Eu nunca quis ser uma influencer da maturidade, nem sei bem o que é isso até hoje. Mas a minha trajetória pessoal me levou há 10 anos atrás a ter um câncer de endométrio, e eu fiz 2 operações, tirei 6 órgãos, passei 1 ano fazendo quimioterapia. Usei uma prótese peniana durante 2 anos também, porque era um câncer vaginal. Aí a história toda começa no Facebook, quando eu posto nessa rede as minhas caraminholanças. Estou com medo de morrer, como é que faz daqui para frente, como é o processo de cura, o que eu vou enfrentar. E o câncer foi a primeira coisa difícil que me aconteceu, porque logo depois eu tive uma avalanche de problemas. Meu casamento de 24 anos acabou, eu fui despejada de 2 apartamentos, as minhas filhas repetiram na escola, e eu tive problemas econômicos bem mais graves, e para coroar tudo isso eu tive dengue. E 2 anos e meio esse processo, e 2 anos e meio falando no Facebook, a antítese da vibe das pessoas. Enquanto todo mundo era louro, lindo, rico, estava em Trancoso, feliz, eu colocava coisas típicas da vida humana, não necessariamente da feminina, né? Porque compartilho isso também com os homens. E aí isso criou uma audiência às avessas, as minhas amigas me ligavam e falavam, você é louca, nunca mais vai arrumar um trabalho, nunca mais vai arrumar um homem. Isso é um tremendo tiro no pé. E as anônimas, porque a minha rede sempre foi aberta, inicialmente o Facebook e depois o Instagram, me escreviam, eu também estou com medo de morrer, eu também estou doente, eu também tenho que pagar o boleto, eu também não sei o que será o futuro. E eu sempre fui uma mulher comercial, porque eu sempre tive a minha própria empresa, e eu saquei que aí tinha alguma coisa, uma oportunidade, mas ainda assim eu não tive o ímpeto de fazer nada. Uma amiga minha, jornalista carioca, Luciana Neiva, me telefonou e falou, Kika, quer ter um canal de YouTube? Eu falei, oi, que isso? Aí ela falou, YouTube. Eu falei, aquela coisa do Felipe Neto, que na época tinha o cabelo verde e jogava Minecraft. Eu falei, não sei nem onde é isso, como é que aperta, como faz. Ela falou, não precisa, vem aqui na minha casa, senta, e eu vou gravar e você fala esses absurdos aí do cotidiano. Assim foi feito, eu sentei e fiz. Ela foi para o mercado, conseguiu 15 mil reais na época, e a gente gravou 28 programas iniciais. Depois a gente construiu uma logomarca e um site. Então, de uma coisa negativa, já tinha um primeiro passo. A partir daí, essa audiência, ou essa autoridade, ou esse protagonismo começou a aparecer.
É, ela me perguntou, por eu ser assessora de comunicação e conhecer muita gente no Rio de Janeiro, se eu conhecia alguém para escrever semanalmente na revista Cláudia sobre um tema qualquer. E a primeira pergunta foi: paga quanto? E aí ela falou: nada. Aí eu falei: você acha que a pessoa famosa vai escrever semanalmente ganhando rosca? Aí ela riu e falou: talvez seja confuso. E aí eu falei: eu escrevo direitinho, ela sempre me conheceu. E aí ela falou: então tá, manda aí 10 textos, eu vou mandar para a editora e vamos ver se rola. E aí eu mandei esses textos para ela e fiz uma única exigência, que não se mudasse uma vírgula, já que eu não ia ganhar nada. E aí eles aceitaram. Eu estou há 3 anos escrevendo, toda quarta-feira tem um texto novo na Cláudia, só tenho a agradecer. Realmente foi um tremendo trampolim de audiência. Continuo sem ganhar nada, mas eu acho que eu ganhei uma reputação um pouco maior. E logo depois, essas mulheres que me procuravam na internet, essas anônimas me contando as histórias, eu decidi eu também procurar as pessoas que eu curtia. E eu fui atrás da Marta Medeiros, que eu não conhecia nada, a escritora gaúcha, já tinha lido mil livros, mas falei: vou na cara de pau, mandei um messenger para ela, dizendo: oi, tudo bem, sou carioca, escrevo sobre a maturidade, estou começando, que tal fazer um talk show no Rio de Janeiro? E aí ela mandou um telefone de zap, né? E eu imaginei que eu fosse falar com o assistente 8 dela, e aí ela atendeu. E aí eu falei: oi, aquela, né, sorriso amarelo, tudo bem, né? E ela falou: olha, eu sou uma mulher também muito direta, tenho interesse, eu cobro tanto, moro no Sul, se você conseguir o hotel, o aéreo e uma grana do meu cachê, eu estou indo. Assim foi feito, eu pedi ajuda a umas amigas daqui, eu fiz num shopping carioca chamado Fashion Mall, um talk sobre o amor na maturidade baseado no Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, e no Amor nos Tempos de Cólera. E aí eu conheci ela naquela noite, deu um tremendo match, eu pela veia comercial, falei: bom, Marta, que tal eu vender esse produto para você? Ela deu aquela resposta mais direta: querida, se você conseguir o mesmo pacote, bora. Fiz 9 capitais com ela, criei um roadshow, andamos o Brasil, não o todo, mas boa parte do Brasil, e ficamos amigas. E aí a Marta, um dia, já bem mais para cá, logo antes da pandemia, chegou para mim e falou assim: Kika, por que você não escreve um livro? Eu falei: querido, olha só, você tem 26 livros, 2 jabutis, é conhecido no Brasil inteiro, ninguém sabe quem eu sou. E aí ela falou: mas tem uma diferença enorme entre nós. Eu invento as minhas histórias e você só conta a realidade. Tem uma potência muito grande essa história em primeira pessoa. Se joga. Aquilo ficou na minha cabeça, veio a pandemia, todo mundo de pijama em casa. Eu falei: por que não, né? Começar, de repente, a rascunhar alguma coisa, e assim foi feito. Na pandemia, eu também virei a senhora das lives, e aí criei um projeto chamado Kika Lives, entrevistei mais de 100 pessoas, pessoas amigas, assim, né? Desde a faxineira amiga de uma amiga minha, que contava como é que limpava a casa na pandemia, até o Rodrigo Maia, que é irmão de uma amiga minha que era presidente na época da Câmara. E aí eu acho que isso também criou uma audiência um pouco maior, tudo tinha o viés da maturidade, tinha esse cheiro da mulher 50 a mais. E assim, a trajetória foi muito orgânica, como eu falei. Cheguei até aqui nessa influência da maturidade, acho que hoje tenho uma voz que é ouvir, não tenho milhões de seguidores, não sou parada na rua, não ganho milhões, mas eu sinto que do momento que o médico falou: você está com câncer, até agora, passados 10 anos, né, e com muitos altos e baixos, e com muita dificuldade de construir também essa audiência, eu sigo resiliente. A gente vê que as gerações, a geração 50 mais, as gerações mais maduras, hoje são muito diferentes do que as gerações maduras passadas,
né? Uma mulher de 50, 60 anos hoje é muito diferente do que era uma mulher de 60 anos, 30 anos atrás, né? Hoje esse público continua buscando realizar, empreender, conquistar, construir, né? Coisa que algum tempo atrás a gente não era dessa forma, era diferente. O que você acha, a que você acredita essa mudança de comportamento nas gerações, nessa geração, né? A nova régua do tempo. Então, de fato, se você morria aos 70 e você morre aos 90, tem 20 anos aí. O que você faz com isso? A primeira coisa. Depois, o boleto. Eu acho que as pessoas não se reorganizaram para viver muito e viver bem. Aí vem o tranco da pandemia, veio o tranco também de uma economia brasileira é, muito rateada, né? Então as pessoas perderam o poder de compra e a sobrevivência entrou na ordem do dia. Então, assim, quem tem fome tem pressa. O povo tem que fazer alguma coisa. Depois eu também acho que esse Maduro, ele, através da tecnologia, ele conseguiu uma sobrevida em várias áreas. E aí, assim, está mais bonito, porque a indústria da beleza conseguiu preservar muito esse corpo que ficava débil rápido. Eu acho que a própria ciência evita uma série de questões. Não chegamos ainda na fase do Parkinson e do Alzheimer, que ainda é um desafio muito grande para esse público maduro, mas a gente já vê determinados segmentos. Eu acabei de fazer um trabalho para uma empresa que lida com herpes zoster, que é uma coisa que acomete o povo 50 a mais e que pode incapacitar, mas já tem uma vacina. Eu vejo que essa galera também foi jogada dentro pela tecnologia, pela ciência, pelo boleto, foi jogado também nessa amplitude um pouco maior dos desejos. Quer viajar, quer transar, quer assim, viver uma vida um pouco diferente, e aí indo para o segmento feminino, eu também vejo o que eu chamo muito dessa violência marital, que é essa mulher que foi casada a vida inteira. Eu tenho quase 60 e eu ainda vejo, olhando para trás, as minhas amigas, muitas casaram virgens ou tiveram um ou dois parceiros. Isso que eu não estou falando de 1920, eu estou falando de ontem, né? Ficaram casadas 15, 30, 25 anos com o mesmo marido e mal casadas. E aí elas hoje conseguem dar um grito de liberdade, que é o tal do divórcio grisalho. Eu acabei também de fazer um post sobre isso. E as mulheres estão fazendo uma opção, e aí sim são as mulheres que têm essa primazia, essa atitude e talvez esse espírito de sentinela, delas se romperem com um padrão. E aí elas ou ficam sozinhas, ou entram no Tinder, ou viram gays, ou se despedem da cena erótica e falam: eu não quero transar nunca mais. E eu acho isso super fidedigno, até porque elas tiveram um homem assim, violento, misógino, escroto, um dominador do lado delas, e elas falam: não, obrigada, não quero mais. Então eu acho que, de novo, essa nova régua do tempo misturado com esse avanço da sociedade enquanto, vamos dizer, humanidade, né? A humanidade mudou o senso, né? A gente consegue perceber, e eu vou dizer que a longevidade, para mim, é o novo must, porque eu acho que a gente vem fazendo um novo letramento pelo racismo, pela opção sexual, a própria opção religiosa que vem sendo debatida. A gente vem falando sobre pessoas com deficiência, mas a gente ainda fala muito pouco sobre o etarismo. E eu acho que, de tudo isso, você pode não ser gay, você pode não ser preto, você pode não ter enfim, ser macumbeiro ou católico, mas todo mundo vai envelhecer. Então, assim, não adianta. Essa é uma configuração humana que você não foge a ela, a menos que você morra e essa opção não é tão boa. Então, eu acho que o debate da longevidade, da corda esticada, né,
desse tempinho a mais que a gente tem, é aí que a humanidade deve, vamos dizer, se debruçar. E eu vejo algumas. Claro que eu tô enfiada dentro do segmento da longevidade, eu me interesso pelo tema, mas eu ainda acho muito débil, muito parco, muito assim, frágil o debate da longevidade no dia a dia, no cotidiano. É como se, de repente, as pessoas, sobretudo o Brasil, que é um país jovem, só tivessem interessado no novinho ainda. Não se fala muito sobre a pessoa fez 50 anos, morreu, está invisível. E eu acho que isso tem que mudar. Sim, sim. E você falando aqui, eu estava olhando alguns dados sobre consumo, né, da chamada terceira idade, economia Sim. prateada, é uma das maiores, né, a quantidade, o montante de dinheiro que esse público faz circular é muito grande. Eu vi que a economia prateada é a terceira maior atividade econômica do mundo. Então, essa invisibilidade que você coloca, ela deveria estar em pauta, né? A gente deveria estar falando. E eu acho muito pertinente que a gente traga esse conteúdo, justamente esse conteúdo aqui, pensando em tirar, dar um pouco mais de visibilidade, né? Quando a gente fala de consumo da terceira idade, o que você acha que ainda falta, que o público 50 mais ainda não é atendido do ponto de vista de consumo, né, de marcas, você comentou sobre a indústria de cosméticos, né, que se avançou muito, se deu possibilidades, mas no geral de consumo, o que você acha que ainda é uma carência no nosso mercado? Primeiro, o imagético, eu não me sinto representada. Ou é a velhinha com a bengala, ou é a novinha, aquela cara esticada que você vê que a moça tem 35 anos e aí deram uma envelhecida nela. Não existe um padrão muito real, né? Então, acho que a primeira coisa que tem que mudar é o imagético. Depois, eu acho que esse cross geracional nas corporações, então você ter de fato uma pessoa de 80 anos trabalhando com uma de 20, isso é uma potência dentro das grandes empresas e não acontece. Se acontece é para cobrir cota e para fazer um bonito ainda no board da empresa ou para sair na imprensa que eles têm um recorte de diversidade. Né? Então, eu também acho que é ainda história para boi dormir. Depois, eu acho que não tem um senso focado no desejo desse público 50 a mais. Então, são poucas as pesquisas, são poucas as empresas que ouvem esse público maduro. Então, também acho que a gente poderia investir mais em entender melhor a prática de consumo dessa galera. E depois que o povo não está morto, então tem que comer, né? Tem que se vestir, tem que consumir alguma coisa de bens de primeira necessidade. E eu também acho, entrando um pouco no universo, vamos dizer, um pouco mais assim, economicamente ativo, no sentido de ter alguma grana, se você reparar, outro dia uma amiga estava me chamando a atenção para isso. As tais pensões, né, que algumas filhas de militares têm, algumas pensões que a galera 50 a mais ainda herdou lá de trás do marido, do pai, mulheres solteiras, isso não existe mais, mas essa galera está aí viva. Então, tem gente que acumula 2, 3 pensões. Então, a pessoa acorda no dia 5 de cada mês com 30 mil na conta, mesmo sem fazer nada. Isso tende a acabar com a reforma da Previdência, mas a gente ainda tem essa galera acumulando muito dinheiro. Você vê até mesmo, eu que sou uma pessoa, né, de uma cidade favelada, né, é uma cidade lotada de comunidade, sou carioca da Gema, você vê que essa mulher 50 a mais, que já é muitas vezes até bisavó, porque repete aquele mesmo ciclo, ela foi mãe aos 15, a filha aos 14, a neta aos 17, e aí ela já é bisavó com 60 anos, é ela que é o arrimo de família, porque é ela que conseguiu construir uma lajezinha para ela, é ela que continua trabalhando, é ela que tem uma pensão do INSS ainda que parca, e aí ela
ela é a pessoa que ajuda a criar o filho, o neto, o vizinho, né? E essa mulher 50 a mais nas comunidades, ela tem um papel imenso. E eu acho que ela é a cara desse Brasil real que leva o país nas costas. São essas mulheres que são o grande arrimo de família. Então, voltando ao consumo, eu acho que há que se investigar um pouco melhor para onde esse brasileiro poderia gastar sua grana. Então, por exemplo, voltando, falando de um mercado que não é o meu, eu vejo as minhas filhas, que são super novas. Ninguém quer carro, ninguém quer apartamento próprio, ninguém quer, de repente, ter alguma coisa muito assim, fisicamente tátil, né? Querem colocar o dinheiro em investimento e querem ter experiências, né, diferenciadas. Já a gente é daquela época, não, tem que ter um teto, não, tem que ter um dinheiro na poupança, não, tem que ter um carro, né, que seja um só para a família inteira. E eu acho que mesmo esse debate do novo para o velho, né, esse cross-geracional, acaba que hoje um dos meus temas mais recorrentes é a educação financeira. Eu vejo que essa galera da 50 a mais não faz o dever de casa, não mexe em planilha, não sabe quanto ganha e quanto gasta, e deveria fazer isso. Então, é um dever de casa hercúleo. E aí, falando um pouco de um assunto proibido, né, que é o assunto política, é, eu espero que no governo Lula, de fato, a gente tenha um olhar um pouco mais empático para a dita melhor idade, terceira idade, que tem até um ministério voltado para essa economia grisalha. Eu acho que seria muito vanguarda, eu acho que seria muito ousado você colocar esse tema junto do debate climático, que é um outro que ganhou uma potência enorme, e junto do lugar da ciência, que até então não tinha. E como você falou, né? Todo mundo vai, exceto quem morrer antes, mas a maturidade chega para todo mundo, né? É, Então, é uma pauta que tem que estar. Você falou de que na comunicação você não se sente representada, né? Porque ou é uma jovem envelhecida, ou é aquela característica de uma senhorinha bem velhinha, né? Você não se sente representada do ponto de vista de comunicação. E do ponto de vista de produto, de roupa, de calçados. Você acha que existe ou existiria, né, um nicho específico para a terceira idade dessas características de compra ou não? eu não gostaria, né? Porque eu acho, por exemplo, eu sempre cito o exemplo da Zara, que fica mais fácil porque todo mundo conhece. Eu acho que é Sim. uma loja que atende todo mundo. Então, se Uhum. tem a velhinha lá da terceira idade que quer o blazer preto com sapatinho baixo, tem. Se é a Uhum. perua que quer a pluma verde com a calça rosa choque, tem. Se tem a mulher que, de repente, isso tudo 50 a mais, tá? Se tem a Uhum. mulher que, de repente, quer uma roupa mais simples para o dia a dia, tem. Então, eu acho que a Zara, para mim, e supostamente tem um preço melhor, já foi bem melhor lá atrás. Hoje eu já acho caríssima a Zara. Mas eu acho que esse department stores brasileiros, e aí vamos falar da Renner, vamos falar da C&A, que nem brasileiros são, né? Mas eu acho que a Renner ou Ah, não, a C&A não é, mas sim. nem lembro mais. Mas, enfim, eu acho que eles prestam um grande serviço. Não acho que tenha que ter uma roupa de velho, mas eu também acho que, por exemplo, eu sou mais gorda, então eu não quero que o 42 não caiba em mim. Eu quero que o 42 tenha a cara de 42, o 44, 46. Essa mulher mais velha, ela é uma mulher que tem o braço gordo, a barriga pochete, a menopausa faz com que ela fique um pouco mais cheinha. Então, também ter uma numeração que seja uma numeração adequada. E uma outra coisa que eu também acho é que perder um pouco, sobretudo no Brasil, voltando a essa história de ser um país, né, da juventude, e aí eu volto para o Rio de Janeiro, eu moro numa cidade pelada, uma cidade do carnaval, da praia, onde todo mundo anda literalmente nu, fica mais difícil você manter um padrão que é um padrão da sabe, da terceira idade, porque já tem um rótulo, né? Envelheceu.
fica em casa, põe o pijama, e aí o que eu faço é colocar o pé na porta. O fato de eu ter deixado o cabelo branco ser totalmente grisalha, para mim é uma espécie de um traço de protesto. Né? Então, além de eu achar bonito, além de eu achar que melhora meu boleto, né? Eu gasto menos dinheiro, tem muito a ver comigo, mas também tem a ver com essa história de eu chegar primeiro, o cabelo chega primeiro do que eu. E aí já tem também aquela história, quando a pessoa levanta para eu sentar no metrô, eu não me sinto mal, né? Afinal de contas, eu estou chegando lá e tudo bem, que bom, obrigada pelo assento, mas quando eu abro a boca, eu quero falar de tesão, eu quero falar sobre ganhar um pouco mais de dinheiro, eu quero falar sobre viajar para lugares diferentes, eu quero falar sobre coisas que talvez eu nem entenda. Recentemente, eu tenho uma amiga que pratica o poliamor e vive num trisal, e aí é uma coisa que eu não compactuo, mas que eu quero saber. Então, assim, parece que tem determinadas coisas que são proibidas para esse mercado. Não existe mais isso. Então, eu também acho que a gente deve ampliar, colocar na rodinha essa pessoa mais velha, né? E, por exemplo, o Ari Fontoura, né? Aquele ator que eu sigo, eu acho um cara extremamente moderno. Ele tem lá seus 80 e blau, mas ele está na pista. Você sente que tem um entusiasmo. O Ney Latorrac e o Ney Mato Grosso, ambos Neys, têm uma vida. Fernanda Montenegro, daqui a pouco a mulher tem 100 anos, tem uma vida. E eu acho que, normalmente, o que traz esse vigor é o propósito do trabalho, seja ele a caridade, seja ele um trabalho real, seja ele um trabalho digital, mas eu acho que essa pessoa 50 a mais tem que se manter ativa. Hoje em dia, o grande lugar de consumo é shopping center. E a gente sabe que brasileiro tem uma relação com shopping que vai além das compras, né? É uma relação afetiva, emoção. Shopping conta história de vida, né? História das pessoas. Você acha que os shoppings, em geral, os brasileiros, ou os que você frequenta, que você conhece, acho que eles estão preparados para receber o público maduro, ou eles ainda estão só olhando para a geração Z, né, para ZY e afins? Acho que não estão preparados, não. Isso é muito isoladamente. Ou é o baile da terceira idade, que tem cheiro de naftalina, e aí na praça de alimentação e rola uma certa depressão, eu pelo menos acho, aquilo dali mais do mesmo. Ou pontualmente, porque tem dia de tudo agora, né? E aí, quando tem o dia do idoso, ou quando de repente tem uma campanha mais voltada para a terceira idade, tem uma ou outra coisa. Mas eu não sinto, não. Acho que não estão preparados, acho que também o consumo tem muito a ver com juventude, acho que a galera que lida com consumo de massa tem medo de migrar para um lado um pouco mais grisalho, imaginando que vai perder consumidor. Acho que o trabalho ainda é muito mal feito, e espero que, de repente, a gente tenha um lugar, como eu falei, imageticamente representado, mas também com atividades diferenciadas dentro do shopping, já que um shopping é uma mini-cidade. Então, eu acho que você pode ter debates riquíssimos, eu acho que você pode ter formas de apresentar esse consumo para esse público de uma forma bastante ousada, desde que você use essa criatividade e que você tenha também no seu corpo de funcionários, que é uma coisa que eu bato muito, um funcionário de 60, 70, 80 ou até 90 anos, ou até 100, dentro da sua corporação para poder ser ali uma voz real e dizer, olha, não vai por aí não, olha, não coloca dessa forma não, né? Porque senão é sempre a visão do jovem sobre o velho, e aí eu acho que tende a escorregar, né? Mas eu espero que, como você falou, o shopping center tem uma importância muito grande na sociedade brasileira, que mais e mais shoppings deem voz ao público da terceira idade. Você consegue, assim, eu pensando como uma jovem de
quase 40, né? Como você falou, eu não consigo pensar não estudo o tema, também não consigo pensar em ações para o público 50, 60 mais, né? E o que você pensaria, o que você diria, assim, que seriam ações bacanas para um shopping fazer, para um varejista fazer, assim, eu sei que isso precisa de um processo criativo, né? Mas, assim, de bate e pronto, o que você acha que algumas que ações poderiam ser feitas? De novo, eu acho que tecnologia, eu acho que ciência, eu acho que porque normalmente tem que ter um patrocinador para ancorar essa história toda e fazer um bonito dentro do shopping, né? E não necessariamente você ter uma ação vazia que não vai reverberar em lugar nenhum. Então, eu acho que essas empresas, por exemplo, eu fui recentemente a um evento da L'Oréal aqui no Rio de Janeiro para lançar um produto da Vichy que no rótulo do produto dizia voltado para mulheres na menopausa. Então, eu já achei isso uma coisa super incrível. E como era o evento? Era a Angélica, 40 e poucos, eu acho, a Zezé Mota, 70, uma médica sentada falando sobre os efeitos da menopausa, dentro de um ambiente muito interessante só para influencers, dentro por um acaso foi num restaurante carioca. Isso poderia ser, sei lá, vou dar uma ideia de shopping, abrir o cinema de manhã, colocar essas mulheres em cima do palco, colocar esse público mais velho sentado, ouvindo, de repente ter, quando você sair do shopping, uma espécie de uma instalação contando um pouco essa história hormonal da mulher, e, de repente, poderia ter uma promoção com uma loja de produtos de beleza, onde ou um sorteio, ou um compre e ganhe, ou alguma coisa, porque afinal de contas a gente está falando de consumo e a gente está falando de shopping center. Então o negócio é vender. Ninguém aqui é idiota de achar que vamos fazer uma ação apenas educativa e o shopping vai ganhar zero. Ele vai querer grana e tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que esse poderia ser um evento legal. Outro evento legal que não tem, eu acho que poderiam ser, por exemplo, uma semana de moda prateada, e aí ter, de repente, nas vitrines, não obrigar, mas sugerir que todos os manequins das vitrines, um ou dois, tenham uma cabeleira branca, e que você possa, de repente, sugerir alguns looks que sejam looks que, de repente, atinjam mais esse público, como uma blusa de manga. Eu vejo que as minhas amigas não querem mais usar blusa sem manga, porque o braço está uma pelanca, elas não querem usar uma saia micra, querem uma saia midi, mas tudo moderno, legal, cool, não querem usar o salto alto porque o pé dói, então, de repente, uma sandália incrível. Elas querem, muitas têm esses fogachos do climatério que eu tenho o calor do demônio, então, de repente, uma roupa que seja uma roupa que tenha um fator, sei lá, que você sue e ela consegue absorver o suor através dessa tecnologia do tecido, sei lá, estou falando aqui umas ideias meio bizarras, né? E para coroar tudo isso, por exemplo, outro dia eu fui num evento que era um menu, que era gastronômico, era um menu contra a menopausa, que eram ingredientes que você tinha na comida que ajudavam essa mulher na menopausa. Então, por exemplo, hoje já se sabe, né? Que você tem cúrcuma, ajuda muito essa mulher na menopausa, o gengibre, a própria amora. E aí vai que no shopping você tem uma semana de comida anti-menopausa. Estou dando uma ideia muito revolucionária. Mas, assim, isso daria uma puta mídia, isso poderia atrair esse público 50 a mais para provar, isso seria um desafio para o chefe dos restaurantes, isso seria, de fato, uma ação diferenciada. Então, assim, é só pôr a cabeça para funcionar e, de repente, provocar, né, esse público 50 a mais. Não acho que o shopping tenha que ter 80% das ações focadas nos velhos, não é isso. Eu acho que é um ambiente plural, é para todo mundo, é desde o bebê até a pessoa de 100 anos. Mas se a gente tiver, eu acho que ideias, como eu falei, criativas e que tenham uma reverberação comercial, afinal de contas a gente está falando de consumo, tudo bem. É assim que vai acontecer, né? É assim que deveria acontecer. Sim. Bacana.
como que você chegou à ideia de escrever esse livro, o Quicando na Maturidade, né? Você já falou. Então, o que que a gente vai encontrar nessa obra? Depois que a Marta falou por que você não escreve um livro, e aí eu estava de pijama, como todo mundo, né? Parado, olhando a vida, né? Entendendo o que ia acontecer no mundo, eu fui chamada por uma outra amiga minha para fazer lançar um infoproduto e entrar dentro daquela fórmula de lançamento do Érico Rocha, que muita gente conhece, né? A FL, o tal do 6 em 7, você fazer R$ 100.000 em uma semana. Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, achava que isso era de Marte, né? Mas entrei na onda de me associar a essa amiga, também 50 a mais ela, e aí ela fazia toda a parte, vamos dizer, prática do negócio, o algoritmo, né? Todo o processo lá do Érico, e eu entrava com conteúdo. Eu achei uma loucura, a gente lançou um primeiro produto, que foi o Quicando na Maturidade, foi um curso digital voltado para essa jornada da heroína madura, que foi um pouco essa Roma que a gente meio que desenhou juntas, e eu tive muita dificuldade de seguir adiante, né? Porque eu tenho uma vida muito atribulada, sou praticamente mãe solteira, tenho duas filhas, hoje adultas, mas que moram comigo, tenho uma mãe demenciada que hoje veio para minha casa, tenho 4 empregos, sou aquela típica mulher brasileira que está sempre se virando para pagar o boleto, e eu não tenho ainda uma coisa que eu acho fundamental para um infoproduto, que é tempo livre. Mas o curso foi lançado, eu cheguei a vender, nem de longe, eu fiz 6 e 7, imagina. E, mas eu me estruturei o curso baseado nesses steps aí que o Érico meio que coloca para essa pessoa que se joga nesse mundo digital. E apesar de não ter dado certo, ficou uma fórmula na minha cabeça que acabou sendo uma espinha dorsal do livro. Então, para estruturar o curso, eu sinto que o FL do Érico me deu muita cancha. Então, eu consegui, de fato, ter ali um roteiro, eu consegui ter um storytelling, eu consegui ter. Isso, assim, eu nunca escrevi livro nenhum, apesar de eu ser jornalista, de eu escrever na Cláudia semanalmente, eu não tenho, vamos dizer, uma ferramenta de uma escritora autoral conhecida, né? E assim, eu não posso nem dizer que o meu livro seja um livro de literatura castiça, tanto é que eu quis hospedá-lo dentro da categoria de autoajuda. Então, é um livro popular, é um livro que não é caro, é um livro voltado para essa mulher madura, homens também, e também moças, né, que já chamo de moças, porque eu já tenho quase 60 anos, 35, 32, 35 anos, que querem saber o que vai acontecer lá na frente. Então, eu tinha desenhado na minha cabeça que o livro tinha que ser um pouco democrático para todo mundo. E aí, incrivelmente, o Érico, que eu brincava no meio do processo, que eu odeio esse Érico Rocha, ele foi fundamental para mim. Então, acabou que, de uma coisa que não deu certo, que foi o meu curso digital, eu saquei que eu tinha um produto na mão. E aí uma outra amiga que eu conheci recentemente na pandemia, tem uma pequena editora no Rio de Janeiro, falou para mim: Kika, bora escrever um livro? E aí eu acho que juntou um pouco aquela fala da Marta Medeiros, que tinha ficado em algum lugar na minha cabeça, juntou com essa estrutura que o Érico tinha me conferido, e aí Shazam. Que propósito você tem com os seus seguidores? O que que você acha eh, que eles, quando te buscam, né, o que eles querem ouvir para além da vida pessoal da Kika? Né, você começou falando sobre os problemas que você enfrentou, né, que foi assim que você entrou. Mas hoje, qual que é o seu propósito de comunicação com o seu público? Principalmente pensando nessa fala que você colocou de que não de produto, você não quer um produto, você não deseja um produto diferente, mas de comunicação, sim, né? Você não se sente representado do ponto de vista da comunicação. E aí, que propósito você tem com os seus seguidores? Eu continuo fiel aquilo que eu desejei quando o médico falou: você está com câncer. Eu acho que se eu não morri, né, e tanta gente morreu pelo caminho,
vários amigos com câncer foram embora, eu acho que tem um lugar aí para honrar. Então, eu quero compartilhar essa minha caminhada. Então, eu continuo fiel a isso. Depois, eu Sim. acho que eu quero trazer um pouco essa novidade, essa estranheza. Eu sempre fui assim, eu sou aquela pessoa que gosta do estranho. Então, se tem aquela pessoa calada no canto da sala, estranha, feia, que tem características que não são populares, eu já quero ser amiga daquela pessoa. Então, o estranho sempre me atraiu. E eu não tenho efeito manada. Se a pessoa vai para um lado, eu quero ir para o outro. O E eu acho que contrário. é esse, o contrário. E eu acho que é essa atitude, talvez fora da casinha, que encante os meus seguidores. Eu acho que eles buscam nos meus posts, na minha fala, alguma coisa que passeie entre o incômodo e o novo, entre o encoberto e o proibido, mesmo que não necessariamente eu seja adepta daquilo, mas eu acho que eu tento levar para esse meu público uma reflexão. Ele pode até não concordar, ele pode até não achar legal. Eu fiz um post polêmico essa semana falando do livro, dizendo que eu pedi para o fotógrafo do livro, o livro é recheado de fotos minhas, né? E eu falei para ele, eu não quero nenhum Photoshop, eu quero que todas as rugas e as pelancas e os pelos, tá tudo lá. E assim foi. E aí, nesse post, eu vi que muita gente falou: ai, Deus me livre, eu, se tivesse um livro de fotos, eu queria estar linda. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então, eu também acho que, parafraseando, acho que era o Milor ou o Nelson Rodrigues, é, toda unanimidade é burra. Então, eu não procuro seguidores que pensem como eu. Eu celebro esse debate. Então, quer discordar de mim? Entra na roda. Tá bom, não tem Sim. problema. Você quer É isso. provocar, né? Provocar no sentido de É. fazer a gente pensar, porque muitos dos assuntos, como você falou, alguns são tabus, não são falados, a gente esquece de parar para pensar. Então, alguém traz a provocação, é interessante, é bacana. Para quem está disposto a ser provocado, né? Tem esse lado também. Sim. Não, e também é o seguinte, quando começa uma bateção de boca, eu me recolho, porque eu não vou ficar alimentando o hater maluco, e ao mesmo tempo, quando a pessoa também se, se coloca muito babação de ovo, né? Eu também acho aquilo bastante chato. E eu Sim, acho que o que eu quero é sempre um ponto de vista que a pessoa eu provoque, mas a pessoa pode até fazer um comentário, mas leve para a vida dela, a vida real, esse debate com os seus pares. E não fique aquele réplica, tréplica, né? Porque, uhum. enfim, eu sou uma pessoa que respondo todos os meus seguidores, mas assim, de uma forma um pouco mais lacônica, porque senão vira a prova do Enem, né? E como você acha que está a ascensão ou a relação do público 50 mais com o digital? Público da maturidade, o público para o qual você fala prioritariamente, né? O livro é democrático, você está trazendo uma pauta mais democrática, mas prioritariamente você fala com esse público, né? Como você enxerga esse público no digital? Eu acho que de ignorantes completos, invisíveis dentro do ambiente digital, a gente vem melhorando. Meio tartaruga. É claro que eu tenho filhas jovens, 23 e 25, estão na minha frente, na minha cara o dia inteiro, e eu vejo uma capacidade que eu não tenho. Então, de fato, tem um gap geracional aí que eu não sei nem onde é que aperta o botão, eu não sei como é que faz isso, eu não sei como é que edita o vídeo, eu não sei como é que tem a foto legal, eu não sei como é que você aumenta o algoritmo, mas a gente, assim, eu faço um certo dever de casa, ainda que muito simplório, meio banal, de tentar aprender com tutorial, perguntar para os universitários, pegar, pedir ajuda, e eu acho que essa, esse cross geracional, dentro de casa ou fora, esse maduro tem que buscar digital. Então, de fato, são os jovens que me ajudam. Eu, nem de longe, o meu Instagram, o meu feed, a minha audiência, o meu Reels, os meus stories, eu não sei nem fazer direito isso, eu vou fazendo.
Então não tem empresa, não tem ninguém que esteja do meu lado dizendo, olha, é assim o assado, não tenho nem grana para pagar hoje um consultor digital que se tornou praticamente um profissional que faz a diferença. Eu gostaria de ter, de repente, uma musculatura financeira para poder ter uma equipe que me ajudasse para eu melhorar. Mas, assim, o Érico tem uma frase que eu adoro: feito é melhor que perfeito. Então, eu vou lá e faço. Né? Horrível, medonho, da forma que eu vou aprendendo, mas eu sou tinhosa, resiliente, metida, e aí eu vou fazendo. Né? Vou fazendo, Agora, né? Vou botando, vou claro, ganhando. claro que podia ser melhor. Agora, falando sobre os meus pares, eu já vejo muitos influencers maduros, de muita qualidade. Eu já vejo perfis interessantes e monetizados. Eu já vejo essa galera começando a ganhar dinheiro. Eu já vejo. Então, a gente meio que segue essa fórmula da blogueirinha novinha, daquela, sei lá, influencer fashion. Eu acho que aquelas do início, onde tudo era mato, a tal da Tássia Naves, a Gabriela Pugliese, e essas aí, que eu não sei nem direito o nome, elas acabaram ajudando esse velhinho que está sentado em casa, começando a fazer o seu Instagram. Então, assim, só tenho a celebrar, porque eu vejo a galera madura mandando muito bem. E agora eu acho que o próximo desafio, além da grana, da gente monetizar, é ter mais perfis diferenciados. E aí eu acho, eu convido, e assim, eu meio que chamo, né, para essa rodinha os homens maduros. Eu acho ainda eles muito pouco atuantes na rede social. Eu acho que a mulherada está mandando muito bem e os homens estão calados. E acho que a gente deveria ter mais conteúdo masculino maduro, até porque esse homem está mega perdido é, na vida, né? Não vou dizer nem no digital, e eu acho que ele poderia até usar essa vulnerabilidade, essa fragilidade para entrar na roda, que é um pouco o que eu fiz, né? Eu assim, eu acho que eu ofereço assim muitos tropeços. Eu acho que eu exponho muito esse cai levanta que eu vivo. E eu acho que isso tem uma potência muito grande, sobretudo depois da pandemia, onde tudo foi nivelado pelo humano, né? A gente perdeu um monte de gente, todo mundo ficou duro, né? As pessoas piraram com uma saúde mental de baixíssima qualidade, né? As pessoas tiveram que conviver mais com os seus filhos, seus maridos, né? As famílias se reorganizaram, hoje todo mundo praticamente mora junto, já que não tem grana, né? E eu acho que esses assuntos eu já vinha falando há muito tempo. Então, a pandemia, de alguma forma, para mim, foi muito benéfica, porque primeiro balizou, bom, eu não sou maluca, né? Eu estou falando uma coisa que ninguém queria falar e que agora entrou na ordem do dia, que é um pouco essa história da vulnerabilidade. Mas a Do sua real, pergunta né? original, sim, do mundo real, mas eu acho que a sua pergunta original, se os maduros estão na rede, estão, Sim, estão. sim. E eu vejo, assim, como eu falei, eu gosto de acompanhar o comportamento. Eu vejo cada vez mais esse nicho, porque os, quando se fala para públicos de nicho, é mais rico, né? Seja ele qual for, é o maduro, é o jovem, é a mãe, é o pai, você traz uma riqueza de conteúdo porque você está expondo a mesma, no mínimo, o mesmo momento de vida, né? Podem não ser as mesmas coisas, mas é o mesmo momento de vida. Eu acho isso super interessante. Kika, eu aprendi bastante coisa hoje. Eu tomei nota de um monte de coisa, mas para mim o que fica é o público 50 mais precisa de voz e visibilidade, inclusive com pesquisas, né? Pesquisas voltadas para esse público, para esse consumidor, para entender, e muitas das vezes.
dando essa voz de uma maneira diferenciada, ou seja, colocando para dentro da equipe, colocando para dentro das empresas, né? Eu achei isso muito bacana. E que essa nova régua está aí, e o varejo vai precisar não, acho que tem tentado, né? Tem tentado, mas vai daqui para frente ter que avançar tanto quanto a ciência avançou para a longevidade, a ciência do varejo também avançar para esse atendimento. Fiquei super feliz de conversar com você. Queria deixar um espaço final aqui para você falar, colocar mais alguma coisa, falar sobre sua obra. Fica à vontade. Obrigada novamente, também adorei o papo, as perguntas ótimas. Eu quero falar do livro, então, Quicando na Maturidade, Uma Senhora Mudança. Vai ser lançado agora no Rio de Janeiro, no dia 22 de novembro, mas ele segue uma agenda. A Flip, no dia 25 de novembro, São Paulo, no dia 1º de dezembro, e eu pretendo lançar em outras capitais em 2023. Ele saiu pela editora Lacre, a livraria Travessa, que é uma livraria mais conhecida no eixo Rio-São Paulo, já está à venda no e-commerce deles, então dá para encomendar futuramente no Amazon. Então, de novo, Quicando na Maturidade, Uma Senhora Mudança e Editora Lacre. Obrigada pelo espaço e eu espero que o povo curta o meu livro e me sigam no @KikaGamalobo, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Espero vocês. Com certeza, muito sucesso, Kika. Sucesso no seu livro, na vida e tudo mais. Um beijo. Amém. Um beijo para vocês também, meninas. Obrigada. Merci. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!